como você pediu, vou falar da trajetória do cantor Paulo Sérgio. Para muitos, o maior cantor romântico de músicas apaixonadas do nosso Brasil. Mas, infelizmente, nos deixou precocemente, no auge de seu imenso sucesso. Estourou lá nos anos 70, arrebanhando um grande número de fãs logo no início, tendo o primeiríssimo lugar nas rádios de todo o país e conquistando multidões. Um artista vitorioso pelo seu talento. Nunca jamais, nunca, em toda a sua jornada como músico, conheceu fracasso. Sua carreira permanecia intocável, invejável, pois sempre estava avançando e batendo recordes em cima de recordes. Era um sucesso absoluto. Mas, infelizmente, sua carreira meteórica terminou na década de 80, com sua morte prematura, aos 36 anos de idade apenas. Vou compartilhar com você um trecho da vida desse grande ícone da música popular brasileira, que para muitos era o verdadeiro rei da música no Brasil. Bom, isso aí é a opinião de uns e de outros, ok? É só a opinião deles. Mas o que levou o cantor Paulo Sérgio a ter uma morte tão prematura? Tudo isso vamos ver aqui nesse vídeo. Então, fica comigo aí. Paulo Sérgio de Macedo nasceu na cidade de Alegre, Espírito Santo, em 10 de março de 1944. Ele era o filho mais velho de Carlos e Hilda de Macedo. Seu pai era alfaiate e tudo indicava que o pequeno Paulo também seria. Agora, imaginem se o astro da música Paulo Sérgio tivesse se tornado alfaiate, como seu pai, e nunca trilhasse a estrada do sucesso musical. Entendam, a profissão de alfaiate é uma profissão linda, maravilhosa. Mas Paulo Sérgio, ele foi chamado a esse mundo com o propósito de cantar, né? Então, graças a Deus que ele seguiu a carreira como cantor. Bom, isso quase aconteceu, pois desde criança o Paulo Sérgio acompanhava o seu pai. Mas graças a Deus, seu sonho mesmo era ser cantor. Esse era o propósito da vida de Paulo Sérgio para o mundo. Pois aos 6 anos, ele participou de um mini concurso de cantores em sua cidade e se destacou levando o prêmio de primeiro lugar. Ele já tinha os holofotes sobre ele, chegando ao lugar mais alto do pódio. Em meados dos anos 50, lá atrás, a família se mudou para o Rio de Janeiro e foi morar no bairro Brás de Pina. Após completar 15 anos e terminar o ginásio, Paulo Sérgio conseguiu um emprego em uma loja de discos no bairro de Bom Sucesso. E por ironia do destino, o nome da loja era, olha, acredite se quiser, viu? Rei da Voz. O dono da loja nem imaginava que ao seu lado estava trabalhando na sua loja nada mais, nada menos que um futuro grande astro da música. Como o Paulo Sérgio tinha uma boa desenvoltura para tocar violão, os seus amigos mais chegados o aconselharam a fazer suas próprias composições. No começo dos anos 60, ele apareceu pela primeira vez na televisão. Lá no começo dos anos 60, ele apareceu pela primeira vez como calouro em um programa chamado Hoje é Dia de Rock,
e dessa forma viu as portas abertas para participar de vários programas de auditório. No ano de 1966, ele apareceu atuando no filme Na Onda do Iê Iê Iê, como calouro do Chacrinha, cantando a música Sentimental Demais. Em 1967, indicado por um amigo chamado Álvaro Menezes, sobrinho do dono da gravadora Caravelli, o senhor Renato Gaetani, Paulo Sérgio conseguiu assinar seu primeiro contrato. Mas antes mesmo de lançar seu primeiro disco, ele já era sucesso de público nos programas quando aparecia para cantar. Em 1967, ele gravou seu primeiro compacto, Benzinho. Quando já estava no auge do sucesso, assim como foi ajudado no começo da carreira, ele fez o mesmo com seu motorista, o Tony D'Amito, o ajudando também a gravar um disco. Em 1968, ele lançou seu primeiro álbum, Paulo Sérgio Volume 1, que teve um mega hit, A Última Canção. O disco vendeu 800 mil cópias. Como já era de se esperar, na época os invejosos de plantão diziam que ele imitava o Roberto Carlos, só porque ele tinha uma voz parecida com a do rei. E os dois eram do mesmo estado, Espírito Santo. Bom, até o Chacrinha também comparava os dois. E com toda aquela polêmica, Roberto Carlos, lançou o álbum O Inimitável. Bom, parece até piada. Mas era, na verdade, um grande golpe de marketing da época, com certeza. Numa entrevista de rádio, Paulo Sérgio desabafou sobre o assunto que o incomodava muito. Em 1969, ele foi contratado por Silvio Santos para o programa Os Galãs Cantam e Dançam. Apesar de ser ignorado pelo rei, no programa do Silvio Santos, os dois chegaram a cantar juntos. Em 1972, ele assina um super contrato com a gravadora Copacabana e se muda para São Paulo. No mesmo ano, ele se casou em segredo com Raquel Telles, filha de um rico fazendeiro da cidade, lá de Castilho, no interior de São Paulo. Bom, e com o passar dos anos, ele gravava mais hits e seu sucesso crescia cada vez mais. Em 1974, nasceu seu primeiro filho, Rodrigo. E no ano seguinte, ele lança uma música em homenagem ao seu filho, que fez muito sucesso. Essa música tocou em todas as rádios, foi um sucesso absoluto. Em 1977, ele lançou o disco Paulo Sérgio Volume 11, e todas as músicas do disco faziam sucesso. Em 1968, após algumas desavenças, ele acabou se separando da esposa e comprou uma chácara em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. E decidiu dar uma pausa na carreira. Ele ficou quase um ano afastado da mídia e sem fazer shows. Quando surgiam fofocas, ele não ficava calado. Em 1979, ele lançou seu 12º álbum. Em janeiro de 1980, ele retoma ela e volta a fazer shows pelo Brasil. Em sua última entrevista de rádio, em 11 de julho de 1980, ele explicou o real motivo do afastamento.
Em maio de 1980, Paulo Sérgio grava aquele que seria seu último LP em vida, o Paulo Sérgio, volume 13, que teve 2 hits. Em 13 anos de carreira, ele lançou 13 álbuns e vendeu mais de 10 milhões de discos. Em 27 de julho de 1980, ele participou daquele que seria seu último programa de TV. O programa do Bolinha, na TV Bandeirantes. Depois do programa, ele ainda tinha mais 2 shows para fazer. Estava na sua agenda. Mas ao sair do teatro, no Teatro Bandeirantes, o local estava cercado por fãs. Era sempre assim. Onde o Paulo Sérgio estava, as fãs estavam atrás dele, rodeando o astro. Mas o que aconteceu foi que uma mulher, que se dizia sua fã, começou a xingá-lo e hostilizá-lo. E ele ainda dizia, ela ainda dizia saber da intimidade dele e da esposa, mas ele nem deu bola para a mulher. Mas olha como são as coisas. Quando ele entrou no seu carro para sair ali do teatro, a mulher descontrolada pegou uma pedra e arremessou, acertando e quebrando o para-brisa do carro. Com isso, o cantor saiu transtornado do carro. Paulo Sérgio estava realmente transtornado, estressado com aquilo. Ele correu atrás da mulher. Essa mulher, ela fugiu, se escondeu no prédio. E os amigos vieram falar com Paulo Sérgio e o convenceram a deixar pra lá, pois ainda tinham mais 2 shows para fazer. No primeiro show, em um circo em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, ele começou a se sentir mal. Ele se queixava de uma forte dor de cabeça, como se fosse uma enxaqueca. Então ele foi aconselhado a ir ao médico, mas por teimosia ele não quis ir. Ele queria cumprir a sua agenda de shows. Então ele tomou 2 analgésicos e conseguiu terminar o show. No segundo show, no circo, em Itapecerica, ele só conseguiu cantar 5 músicas. Pediu desculpas ao público, prometendo que terminaria o show em outra oportunidade. Uma promessa que não conseguiria cumprir. Ao chegar no camarim, ele caiu desmaiado. Foi levado às pressas ao Instituto Hospital Piratininga, na estrada de Itapecerica. E devido à gravidade da situação, ele teve que ser transferido para o Hospital São Paulo, onde ficou numa UTI. Os médicos disseram que só um milagre podia salvá-lo. E somente os aparelhos mantinham ele respirando. Naquele momento, seria apenas uma questão de horas. E às 20h30, às 20h30 de julho do ano de 1980, o cantor, compositor, o astro Paulo Sérgio faleceu por derrame cerebral. A pedido dos pais, seu corpo foi levado para o Rio de Janeiro e enterrado lá no cemitério do Caju.
Mais de 150 mil pessoas acompanharam o velório e cantaram seu maior sucesso. Paulo Sérgio tinha apenas 36 anos e deixou 3 filhos. Seu pai cantou a última canção e o filho Paulo Sérgio Júnior, como ficou conhecido, gravou a primeira canção. E também gravou uma participação na música que o pai havia feito para ele. Mas também, infelizmente, em 2016, Rodrigo, que era o Paulo Sérgio Júnior e era mágico profissional, infelizmente faleceu de esclerose múltipla, com apenas 42 anos de idade. Um choque e uma dor para muitos. O pai morreu precocemente, porque 36 anos de idade, para um cantor que estava, ou melhor, que tinha um caminho longo para trilhar ainda de muito sucesso. Muitas canções ainda seriam compostas e gravadas pelo astro Paulo Sérgio. Mas ele nos deixou de uma forma muito precoce, de uma forma muito prematura. Foi muito duro para os fãs daquela época. E para os fãs que ele tem até hoje. E o seu filho, que era um mágico profissional, mas que tinha composto junto com ele, ou melhor, cantado, sendo incluído naquela canção, com o pai, também faleceu logo depois